No Rio, talvez a gente não tenha visto recentemente Flamengo e Botafogo em níveis tão parecidos, não técnico, mas em outras questões para esse clássico que vai acontecer no Maracanã. Pelo momento do Botafogo. Tem mais a ver com o Botafogo do que com o Flamengo? Tem, lógico. O Flamengo há muito tempo vem ganhando título, faz tempo que está numa boa fase e tal, dá uma mergulhadinha, contrata um técnico que não funciona, mas ganha com um técnico que tem até o vírgula, apesar do fulano. Não foi assim com o Rogério Ceni? Campeão brasileiro, vírgula, apesar do Rogério Ceni. Não, ok, mas era assim que a torcida encarava. Mas o Flamengo vem há muito tempo, desde que fez toda essa reestruturação financeira, etc. Tudo isso que tem hoje no Palmeiras, que o Jean está dizendo que não tem do outro lado, lá tem. E o Botafogo é por esse momento. Ficou lá embaixo, segunda divisão, subiu, pipiu, vai virar SAF, contrata aqui, contrata lá, mas se fizer um cara a cara, não dá nem para começar tecnicamente o cara a cara. No Corinthians e Palmeiras, você vai ter uns 4 ou 5 do Corinthians que talvez ganhem no cara a cara, tá? Entendeu? O Fagner, o Cássio com o Everton, 2 bata-goleiro, um vai votar no Cássio, outro no Everton, o Fagner com não sei quem. Aliás, é bom dizer, acho que o Marcos, porque a gente falou de força máxima, acho que o Marcos Rocha não joga. Tá lesionado, ele não joga. E aí o Mike, que entrou um pouquinho, pode ser. Mas lá no Rio, eu acho que é porque o Botafogo vem de uma sequência, acho que de 11 jogos com 9 vitórias, tem números. Telinha falando de Botafogo. O presidente sabe de tudo, rapaz. Vai falando aí que vai entrar a tela pra você. Os números recentes do Botafogo são muito bons, uma série invicta muito boa lá, 11 jogos mesmo, 9 vitórias e 2 empates. Questiona-se os adversários, não interessa. Jogou com o time em reserva e fez o papel dele, hein? Já tinha ganho a primeira Copa do Brasil, fez foi barulho lá no Rio Grande do Sul. Exatamente. Então, assim, o momento é muito bom, o astral que o Pascoal gosta de falar, muito da aura e tal, está tudo muito favorável ao Botafogo. Então, eu acho que há uma proximidade para esse clássico que há muito tempo não se tinha. Tecnicamente, óbvio, continua tendo o Flamengo, é muito difícil algum time se comparar individualmente ali com a qualidade do elenco do Flamengo, que a gente vive dizendo aqui que provavelmente é o melhor da América do Sul, né? Você apontar lá 18 jogadores e tal. Então não seria o Botafogo, não era nenhum demérito. Esse menino prometia mais quando começou. Foi para a seleção, convocado para a seleção sub-20. Pois é. Mas não tem tanta chance com a chegada do Tiquinho, ele também perdeu espaço. Perdeu espaço. Mas E não tem como tirar o Tiquinho, né? Não tem. Mas o Matheus Nascimento é bom jogador. Ele é muito bom. Esse menino ainda. Mas ele vai mostrar mais ainda. Talvez por isso, pela falta de oportunidades. Mas assim, o torcedor botafoguense tem tudo para estar entusiasmado com esse clássico. Há pouco tempo. Nossa, e como é que vai ser encarar o Flamengo e agora? Pode vir uma goleada do outro lado e não sei o quê. Não, agora dá para acreditar em vitória, tá? Mudou. O astral é outro. Nicola Rattioppi tinha a palavra certa. Futebol é momense. Futebol é momense. Então, o Botafogo está no momento legal. A torcida do Botafogo pegando no pé do treinador e o treinador não perdendo. Isso quer dizer que o Botafogo é favorito, Pascoalzinho? Eu acho que já não é, a disparidade já não é tão grande. Eu acho que está mais taco a taco. Se você me perguntar, eu sempre acho que tem favorito. Sim, eu sei. Por isso o favorito é o Flamengo, mas não é disparado na frente. Flamengo. Vai dividir uma ficha, assim? Não. Eu vou dizer para você, 6-4. 45-55. Vem ele. Muro Naves. Ele vem às sextas-feiras. Eu não falei 50-50, não tem Muro Naves. Eu falei 50-50. 45-55. Eu acho que 60-40. E o técnico, quem não gosta disso, eu não sei se você vai botar o técnico do Botafogo para falar. Não existe isso. 70-30, 40-60. Não existe. Clássico é clássico. Eu vi essa entrevista. Clássico é clássico. Eu acho que assim, a gente está dando esses percentuais. Vocês estão dando esses percentuais. Não, você também, já pode falar o seu aí. Não, o meu acho que é o mais largo, talvez. 65-35. Tá. Entendi. Você viu 8-2, né? Não, 65-35 é uma boa diferença, vai. Tá bom. É quase 7-3. Foi o mais corajoso aqui. Foi uma... Não, e aí eu acho assim, talvez essa dúvida ela... Mas pra quem? Pro Flamengo. Tá. Eu acho que essa dúvida talvez ela persista
Porque o Flamengo, essa nova fase do Flamengo, esse bom momento do Flamengo, é um momento de 3 jogos apenas e 2 deles contra adversários, muito fracos. Mas ainda que sejam adversários muito fracos, num deles o Flamengo meteu 8 gols, que não é todo dia que acontece mesmo. E no mais forte ele perdeu, né? 95. E no mais forte dos 3 ele perdeu, mas fez um bom jogo. Foi contra o Inter. Exato. Um Mas eu acho que foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Aliás, para mim foi muito mais significativo o jogo que o Flamengo faz contra o Internacional do que o primeiro contra o Nublense. Então, o Pascoal falou exatamente isso ontem. Você estava se referindo ao Maringá, não era ao Nublense, né? O Pascoal falou isso. Significa muito mais o que o Flamengo fez contra o Internacional, a ascensão do time do Flamengo, do que provavelmente você encontrar o adversário, o jogo fez 8 aqui, do Nublense e tal. Isso não importa. O que eu vi do jogo internacional, para mim, é mais importante, mesmo sendo derrota. Então, eu só acho que assim, se a gente tivesse visto 10 jogos do Flamengo nesse nível, que a gente viu contra o Internacional também, 10, 11 jogos, como são os jogos do Botafogo, aí eu acho que essa diferença ela seria maior, porque aí não tem jeito. É o que o Mauro falou, você vai fazer um cara a cara ali, vai dar 11-0. Vai dar 11-0, não tem muito jeito de não dar 11-0. Então, é uma diferença técnica muito grande, e eu acredito muito ainda na qualidade técnica. E acho até que o Flamengo é a maior prova disso. Se você for olhar para o número de títulos que o Flamengo conquistou nos últimos anos, exceção feita ao título conquistado com o Jorge Jesus, vai muita coisa para a qualidade desses jogadores, que é muito acima da média. Então, isso faz a diferença ainda no futebol. Por mais que, hoje a tática ela tem um peso muito maior do que tinha. Eu acho que tem mesmo um peso muito maior. Certeza. A questão física também aumentou muito a importância da questão física. A questão psicológica hoje muito mais trabalhada do que era. Mas, desculpa, a qualidade do jogador ainda continua sendo talvez o principal fator que faz times de futebol ganharem ou perderem. Por mais que técnicos possam ser elogiados por bons trabalhos e serem vistos como os principais responsáveis por grandes vitórias, e acho que é o caso do Abel no Palmeiras, por exemplo, tudo bem, mas você olha para o elenco do Palmeiras e você não vai dizer que aquele elenco, que elenco ruim, só tem jogador... De jeito nenhum, você não tem uma grande estrela. Mas você não tem talvez tantas estrelas, mas... A diferença que eu vejo entre os dois clássicos é o seguinte, aqui no Paulista, no Clássico Paulista, será uma surpresa se o Corinthians ganhar, independentemente da força do Corinthians de ser um clássico, será uma surpresa. Se o Botafogo ganhar, não ficarei surpreso. Eu vejo essa diferença. Sim. Entendeu? O Flamengo tem um ligeiro favoritismo, mas na fase que está vindo o Botafogo, normal se ganhar. Aqui, com os problemas todos que o Corinthians está enfrentando, sem técnico, sem nada, jogando na casa do adversário, aí já é mais surpreendente, louco, né, Mauro? Né? Porque se você falasse Botafogo e Corinthians no começo do campeonato, não sei se vocês participaram do negócio do site lá, respondendo. Então... Alguém colocou aqui o Botafogo à frente do Corinthians naquele palpite de... Não. Então. Agora eu quero fazer uma outra pergunta aqui. O Botafogo depois do Carioca mudou muito, né? Com certeza. No cara a cara, dá 11-0. Não, a gente não tá pedindo isso. Cara... Não. Eu só quero saber o seguinte. Que cara a cara? Porque que Flamengo que vai jogar? Em 3 jogos, o Sampaoli colocou 3 escalações diferentes em campo. Mudou o sistema de jogo durante as partidas, mas tem uma coisa interessante também pra gente olhar. A gente tá vendo aí, vamos ver jogo a jogo, né? Como é que ele fez. A gente tava fazendo uma conta mais cedo. Tem 7 jogadores que se repetem nos 3 jogos, apesar das diferenças. Que são Santos, Fabrício Bruno, Thiago Maia, Gerson, Ayrton Lucas, Pedro e Gabriel. Então, assim, ele mudou muito, mas existe uma base ali que a gente tem, às vezes, a falsa sensação de que não existe nesse Flamengo do Sampaoli, Pascoal. O que, na verdade, gira é o esquema tático. Sim. Às vezes com 3, às vezes com 2, às vezes libera os 2 alas, como nessa partida contra o Maringá, né? Joga com 2 zagueiros, segura o Thiago Maia e libera o Ayrton Lucas e o Wesley. Enfim, e aí Esses são os jogadores que foram repetidos nos 3 jogos, que começaram como titular nos três jogos que ele comandou. E que só pra gente saber quem chance são. de começar de novo. Significa dizer que esses aí vão jogar. Também acho. Né? O Léo Pereira só não jogou... Será que ele começa com o Pedro e Gabriel de novo? Claro. Por que não? Não, eu acho que sim, mas é porque era uma coisa que todo mundo temia que fosse desfazer muito rápido. O Flamengo só vai mudar muito quando 2 jogadores estiverem completamente à disposição. Quando o Bruno estiver pronto para jogar, pode escolher. Aí é problema dele escolher quem vai sair.
Quando o Arrascaeta estiver pronto para jogar, alguém já sabe que não vai jogar. Então, você põe o Bruno nesse... Engraçado, eu tenho dúvidas agora de como e quando... Encaixar o Bruno, né? E que se encaixa. Ele vai precisar de tempo. Mas é que o Bruno tem todos os requisitos que ele gosta. Mas eu acho que o Arrascaeta está à frente nessa briga no sentido de ser titular absoluto. Sim. Nesse caso, sim, porque o Arrascaeta é que faz o time funcionar. E até porque você olha para as outras peças do elenco e, na cabeça do torcedor do Flamengo, ainda Cebolinha e Bruno Henrique não existe comparação por tudo que o Bruno ofereceu ao Flamengo. E por tudo que o Cebolinha não ofereceu desde que chegou. Exato, mas a gente sabe do que o Cebolinha é capaz. Então, assim, é um jogador que ainda... É isso que eu digo, né? Às vezes a gente desiste muito rápido de grandes contratações, de nomes que a gente sabe que tem qualidade. O Flamengo não desistiu, o São Paulo não desistiu, mas acho que, assim, o Cebolinha é um cara que, de uma hora para outra, ele pode começar a render no mais alto nível, assim como o Marinho rendeu bem no primeiro jogo que fez com o São Paulo, e pode ser uma peça importante se a gente lembrar o que ele fez com o São Paulo e também no próprio Santos. Então, eu acho que, assim, ele tem muitas alternativas para os lados, muitas, mas ele tem boas alternativas para os lados. O Arrascaeta diria aquele ministro antigo, imexível, né? Penso da seguinte forma, o Flamengo tem um elenco tão bom, que ele contempla tudo aquilo que o treinador imagina. É isso. Tudo que o treinador do Flamengo imagina, porque ele tem ideias. Eu acho legal o treinador que tem ideias. Eu acho positivo. E ele não é um treinador... que está fazendo assim, mas ele está mudando todo o time toda hora. Não, ele muda 2 peças, 3 peças. O Abel faz isso no Palmeiras. Vai jogar clássico. Aí ele bota a rapaziada, aquele terno de gabardine, sapato de cromo alemão, vai todo mundo entendeu? Todo mundo arrumado. Agora, não é um jogo daquele tamanho, ele pode dar uma mexida como mexeu, como vem mexendo. Então o exercício agora é o seguinte... Vamos montar o Flamengo que vai entrar em campo. É pro jogo? Pro jogo contra o Botafogo. Ele começou com 3 zagueiros, começou com 2 laterais e a linha de 4 o outro, depois subiu os meninos para fazerem a ala, e a gente tem aqui o nosso campinho. Lembrando que, já tiraram aqui de trás, mas eu vou dizendo para vocês, caso esqueçam, quem são os 7 que começaram as 3 partidas na mão do Sampaoli. Então, para a gente fazer esse exercício, coloca aí na tela, por favor, o nosso tablet, o nosso campinho virtual, porque eu quero saber que Flamengo vocês acham que deveria começar jogando contra o Botafogo. O Wesley parece que não vai sair da lateral direita. Não tem nem como, só se ele improvisar alguém. Até porque o Mateuzinho está com a tíbia fraturada, já operou. O Varela está com um problema no quadril, vai passar por uma cirurgia amanhã. Então, lateral direito de ofício, só tem esse. O goleiro só vai chegar depois do meio do ano, certo? Mas ele pode jogar com 3 zagueiros e tirar o Wesley. Mas aí eu não sei, porque o Léo Pereira ficou fora da última partida. Eu estou pensando aqui, ele vai jogar com 3 zagueiros porque vai jogar o Tiquinho de centroavante enfiado no meio dos 2? Ou vai jogar o Júnior Santos, que vai botar velocidade em cima do Ayrton Lucas? Nas costas. Você tem que olhar para o time adversário. Se o Ayrton Lucas, que passa todas, der aquela brecha, o Júnior Santos vai ali e vai arrumar um buraco na defesa do Flamengo. Então o treinador tem que fazer a compensação. Eu não colocaria 3 zagueiros para esse jogo. Felipe Luiz está à disposição. Eu não colocaria 3 zagueiros. E nem acho que é justo tirar o Ayrton Lucas. Eu iria com esse modelo que está... Eu prefiro um zagueiro mais rápido que o Davi Luiz. Eu também. Entendendo como joga o Júnior Santos. O Júnior Santos dá um tapa na bola e sai correndo atrás. Ou eu sei disso ou ninguém mais sabe. Ou é segredo. Isso não é segredo, né? Então, dá um tapa na bola e sai correndo. Se ele der um tapa na bola para o Davi Luiz chegar correndo, ele não vai chegar. Né? Ele vai chegar na frente. Então, eu acho que ali tem uma pendência para a escalação ali. Se tiver o Léo Pereira, eu colocaria o Léo Pereira ali. Essa é uma alteração que eu faria. Agora, do meio para frente, é isso aí do jeito que está. Eu não mudaria nada. Não mudaria nada. Pressão na saída de bola. Eu acho que ele, no último jogo, independentemente da fragilidade do adversário, fez com que o Ayrton Lucas... às vezes virasse meio terceiro zagueiro, porque o Wesley estava se mandando muito mais. Então ele fala, ele não jogou com linha de 4, mas teve hora que tinha linha de 3, era com o Ayrton. Inexplicavelmente, porque eu acho que ele ataca melhor até do que o Wesley. Porque o Wesley sobe mais, né? Sobe muito, né? Hein?
Na verdade, a minha impressão é assim, o que funcionou muito do lado direito? O Wesley subiu demais, porque o cara que estava, né, o meia do lado direito ali, era o Everton Ribeiro. Isso. Que caía para o meio, quer dizer, que abre o corredor para ele passar. Então, assim... Lá do outro, tendo o Cebolinha... Exatamente. Cebolinha cai pelo meio, mas nem toda hora. Mas ele joga mais agudo, mais aberto. O Gerson também já abre ali para esquerda, eu não preciso ter o Ayrton passando toda hora. Perfeito. Então fica assim. A única dúvida ali é se vai ser Cebolinha ou Vidal nesse time aí. Não sei se ele povoa mais o meio-campo. Joga só com os dois na frente, sei lá, 4-4-2. Assim. A gente tem muito pouco. A gente tem base, muito né? Base para querer adivinhar o que ele vai fazer. Porque eu acho que assim, a hora que a gente perceber que ele tem um padrão, então, por exemplo, esse que eu falei, beleza, quando for o Wesley na direita, o meia vai ser o Everton Ribeiro, porque ele pode até cair pro lado direito, mas ele tende a centralizar e vai abrir o corredor. Então, sei lá, a gente pode perceber que Wesley e Marinho, tô dando um exemplo, raramente vão jogar juntos, né? Ou raramente vão jogar juntos, você tendo do outro lado Ayrton Lucas e Cebolinha, que é meio que a mesma coisa. Então, a gente ainda vai perceber quais são as lógicas que o São Paulo vai criar na cabeça dele. Mas eu também não consigo sair muito do que foi essa Esse time aí jogou alguma vez? Esse que você colocou ali, Dani? Esse é o... Esse time é o time que jogou o último jogo. Deixa eu só dar uma informação aqui, ó. Eu recorri aos amigos também jornalistas, setoristas do Flamengo, a Letícia Marques e o Fred Gomes, para pegar a informação certinha. O Léo está à disposição e o Felipe ainda está fazendo a transição. Então o Felipe Luiz, nem que ele quisesse, poderia jogar. Para mim, o Léo pode jogar. Eu trocaria. Eu botaria Léo Pereira e Fabrício Bruno. Eu também. Dois zagueiros com velocidade. E outra coisa... O time do Flamengo tem que melhorar a estatura, porque o time do Botafogo é um time alto. São jogadores fortes. E o Flamengo não gosta muito de jogo de imposição física. O Flamengo adora a bola. Ficar com a bola, toca a bola, aparece espaço e tal. Agora, da chegada do físico... Você já viu os caras do Botafogo como são um cara sujeito forte? Então, a imposição física pode aparecer nesse jogo. E mesmo assim você não trocaria para 3 zagueiros? Não, eu acho que só o Léo Pereira ali. Já trocamos. Só o Léo Pereira ali. O Léo Pereira... A única modificação no time seria o Léo Pereira. Cebolinha lá na frente, você manteria o meio campo? A minha visão é, o Gerson vai funcionar mais como um meia segundo volante. O Gerson vai mais para cá, né? Meia segundo... Não, é isso aí. O Gerson um pouquinho mais para trás, meia segundo volante, isso. E um pouquinho mais para cá, o Everton Ribeiro. Para ficar aberto? Aí, o Gabigol um pouquinho mais para dentro, ao contrário, um pouquinho mais para dentro do Gabigol. Então, na verdade, você está fazendo assim. Isso, exatamente. E o Everton cobrindo aqui, para esse menino poder passar para cá. O Cipollino vai jogar tanto aberto quanto vindo buscar a bola aqui. E joga aqui. Entendeu? O Ayrton Lucas vai ter que se preocupar com o Júnior Santos. Que é alto, é forte e é rápido. Então, por isso que eu estou falando, o Flamengo tem algumas preocupações para esse jogo, não é só entrar em campo e jogar. As pessoas, a análise de quem enxerga futebol é entender o comportamento do time adversário, a imposição física, como é que é feito isso e quais são os espaços que podem ser oferecidos. E você negar os espaços que você tem que tomar conta. Pascoal, vou aproveitar um gancho do Jean e fazer para vocês 3, que eu não preciso responder isso, uma indagação do Lugano ontem, quando eu falei que o Thiago Maia seria o primeiro volante, o Lugano falou, mas você não acha que ele confia demais no Vidal? Todo o passado, evidente. Então, assim, fico pensando assim, se for jogar este time aí, haveria possibilidade de não ser o Thiago e ser o Vidal, pelo que ele se conhece? Porque o São Thiago Paulo... Maia? Eu não tiraria o Thiago Maia. Eu também não tiraria, mas ontem o Lugano me fez essa indagação. Não sei, porque eu fico pensando. E aí, como diz o Jean, quando eu falei. Jogo ele fez isso. Ele abraçou todo mundo que ele já conhecia. Daí pra frente ele começou a modificar. E como diz o Luan, o Jean, são tão poucos jogos que a gente não pegou o padrão base, dele. Né? No quinto ou sexto, que tiver toda hora o Vidal, você fala, pô, ele, Vidal tal. Primeira substituição, sempre o Marinho, ele fala, pô, ele tá lembrando do Marinho lá do Santos. Não sei, aí você vai pegando algumas coisas. O primeiro a entrar no time não é o fulano, é o Marinho. O Vidal parece que não sai no segundo tempo porque não aguenta, mas para começar, entendeu? A gente não tem essa repetição, tanto é que são 3 jogos, 3 diferentes e
mais que isso, né? Faz 30 e tantos partidas. A menina perguntou, a Raíssa. Faz mais de 30 partidas que ele não repete uma escalação por onde passou. Por onde passou, então não vai ser aqui por enquanto. Vocês acham que é dessa vez que ele repete pra gente pro intervalo? Mexer no Léo já não repetiu, né? Eu não apostaria na repetição, ainda não. E olha, assim, pode vir até coisa nova. Assim, pelo que a gente viu do Ayrton Lucas e do Wesley, 3 zagueiros com os 2 alas mantidos. Você pode ter... quem? Então, a questão é sempre essa, quem sai? Porque aqui nesse time a gente já não tem o Marinho, a gente já não tem o Vidal. No jogo o Everton Ribeiro ele jogou bem, mas ele é sempre um candidato a sair. O Cebolinha é sempre candidato a sair, porque o Gerson, Cebolinha também. O Gerson pode fazer a meia ponta, como fez contra o Internacional, e foi muito bem. Foi o melhor jogo do Gerson. Para entrar mais um zagueiro, ou sai o Cebolinha ou sai o Everton Ribeiro. Mas como é o primeiro clássico, eu não acredito que desfaça a dupla para este jogo. Gabriel e Pedro. Gabriel e Pedro. Primeiro clássico dele. A dupla eu tô contigo. A dupla eu acho que ele mantém. Depois eu tenho que fazer um pode intervalo. mudar. Eu tenho que fazer um intervalo porque a gente ainda tem muitas coisas para tratar aqui no clube.